Fala turma, tudo bem com vocês? Renan aqui. Hoje é domingo, dia 1º de outubro. Estamos começando mais um mês, começando o último trimestre do ano de 2023. E vamos para o nosso bate-papo semanal, ver como que fechou a semana, vamos ver como é que fechou o mês também aí nos gráficos, né? E tentar aqui no vídeo de análise semanal a gente focar mais na parte gráfica, tá bom? Então vamos lá. Começando com o milho, antes de falar aqui do milho na B3, vamos dar uma analisada no gráfico do milho em Chicago. Durante essa semana que terminou, ele veio fazendo um movimento de alta, né? E chegou a subir aqui, saiu lá do suporte, tem um suporte aqui nos 4,72, né? Esse suporte já foi tocado algumas vezes, tá? E nessa semana ele começou a segunda-feira ali testando esse suporte, depois ele veio para cima e bateu lá nos 4,90. Esse 4,90 aqui é uma região também, se a gente pegar aqui, ó, tem topinho, tem fundo anterior, aqui tem fundo também, os 4,90 era uma resistência, né? E mais para cima também aqui, $5 por bushel também seria outra resistência. Mas na sexta-feira entregou toda a alta da semana e ele volta a olhar aqui para um teste, um reteste novamente desse suporte aqui nos 4,72. Perdendo de fato esse suporte aqui, ele pode cair mais, região de 4,50, 4,30 aí nas próximas semanas, tá? A gente vê que essa região aqui, ó, no semanal, também é a região da média de 9, tá? Então ele chegou a fazer um repique no semanal até a média de 9, tá? Vem numa tendência clara de baixo já há algum tempo, né? Que desde lá fez um pivô aqui, a gente pode dizer ali praticamente desde fevereiro, vem numa tendência de baixo, teve esses momentos de repique aqui, momentos de repique principalmente pelo mercado climático, na especulação climática durante o plantio da safra americana, mas ele nunca conseguiu firmar uma tendência de alta, né? Ele vinha subia, entregava tudo, essa semana fez a mesma coisa, tá? Gráfico mensal, já que a gente fechou a semana do milho, deixa eu vir aqui no perpétuo, para a gente olhar o mensal, que fica melhor, né? A gente vê que essa região aqui, ó, que ele está testando, 4,60, 4,70, é uma região que foi ali ao topo de 2019, tá? Deixa eu ver mais para trás aqui, não, mas aqui, ó, região topo de 2019, um pouco mais abaixo ali, ó, 4,50, topo de 2015, 2016, então ele está aqui numa região de suporte do mensal, tá? A gente tem visto vários contratos de commodities voltando a patamares de preço pré-pandemia, né? Então a pandemia foi aqui no ano 2020. Naquela época o preço trabalhava aqui, ó, 3,80, $4. Em 2019 ele foi ali nos 4,50, né? Mas a gente vinha ele trabalhando aqui numa região de 3,80, próximo a 4, tá? Então se isso acontecer no milho, a gente tem um espaçozinho aqui para baixo, tá? Ainda cair mais $1 mais ou menos aí. Mas primeiro ele precisa perder esse suporte, tá? Aqui no contrato perpétuo, a gente vê, tem essa região aqui, ó, também 4,70, né? E embaixo tem um outro suporte aqui nos 4,60. No contrato de dezembro, por que a gente olha esse contrato de dezembro? Porque ele agora é mais líquido e é o contrato que é a referência da safra americana, tá? Então, a princípio, esse contrato de dezembro, ele precisa perder esses 4,70, 4,72 aqui para ele cair mais. Esse contrato aqui também acaba sendo a referência para o nosso milho aqui, tanto CCMX quanto CCMF, para a questão de paridade, preço, paridade de exportação, ok? Então esse aqui é o milho. Agora vamos lá na B3 para a gente dar uma olhada. Na B3 a gente vê que ele veio fazendo o mesmo movimento e ele está muito parecido graficamente, tá? Olha como ele está bem parecido graficamente, CCMX com o contrato de dezembro lá em Chicago. Ele vem testando aqui, ó, a região de 56, 57, né, várias vezes, não conseguiu perder, né? Eu deixei esse retângulo aqui já há algum tempo, mostrando que é uma região de suporte. Toda vez que ele chegava ali, ele dava um repiquezinho, né? Testava novamente, subia. E aqui em cima ele tem uma região de resistência, tá? A região aqui dos 58,60 até lá nos 59,60 mais ou menos, esse R$1 de range aqui é uma região que tem bastante resistência. Daria até para puxar mais para trás aqui, ó, tem fundos anteriores, tá? Então é uma região de bastante resistência. No gráfico semanal, a gente tem no CCMX também a média de 21 que está nessa mesma região. Amanhã vai começar uma nova semana, então essa média já vai estar dentro dessa zona de resistência, provavelmente ela vai estar aqui 59,40, 59,30, tá? Então é uma região de forte resistência. O que ficou diferente um pouco aqui do gráfico de Chicago é que na sexta-feira
lá em Chicago entregou toda a alta da semana, né? E aqui na B3 não. Aqui na B3 ele ainda segurou firme ali acima dos 58. O fechamento foi 58,40, se não me engano. 58,36, tá? Fechou acima. Tá tendo bastante briga aqui, né? Às vezes ele quer cair, às vezes quer subir. Quando chega aqui nessa região, entra a venda. Nessa semana, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Nessa semana, agora está aqui no 58, foi a região mais negociada na semana, tá? Mas antes estava aqui no 58,40, 58,30, 58,40, também bastante negócio nessa semana. Então o mercado está bastante brigado, tá? O que a gente pode esperar para esse início da semana? Provavelmente vai depender de como vai vir Chicago essa noite, tá? Pregão noturno, mas se Chicago vier continuar em queda e fizer perder aquele suporte dos 4,70, pode ser que a gente veja uma abertura em queda aqui também, tá? Mas o mercado físico aqui no Brasil deu uma firmada, acho que isso também deu a sustentação aqui na B3, mercado físico a gente está com indicador já na região de 57,50, né? R$1, mais ou menos R$1 aqui do futuro, mas tem tempo ainda, né? A gente ainda tem 45 dias para o vencimento desse contrato X, tá? Então ainda tem tempo dele trabalhar tanto para cima quanto para baixo. Então assim, região de resistência aqui, tá? Pode ser que ele venha mais para cima, pelo desenho que ele está graficamente, venha mais para cima aqui, testar os 59, quem sabe até mais acima, tá? Mas vamos ficar de olho, porque se ele chegar nessa região aqui e não tiver força, fizer um movimento parecido com esse daqui assim, ó, a gente pode ter uma boa oportunidade de venda, tá bom? E para quem está comprado, bastante atenção aqui nessa região, porque é uma região que pode ter vendas grandes, pelo menos fazer uma parcial aí. A gente vê que na sexta-feira também teve um volume bem forte, tá? Eu vou vir para o CCM Food só para a gente dar uma olhada no fechamento mensal. Esse mês de setembro, ele segurou, olha como essa região aqui, ó, lá desde 2020 é uma região de 53. Aqui ele vai pegar principalmente o contrato de setembro, que ele bateu aqui, uma mínima de 52,61, tá? Aí ele mudou para o novembro, Food, né? E está trabalhando agora, nesse setembro, fechou em alta, depois de uma sequência de meses aqui caindo, né? Está um pouquinho longe da média de 9, média de 9, 64, com 64. Amanhã vai abrir um novo mês, essa média já deve estar aqui mais próximo de R$62, tá? Mas ele deixou um fechamento mensal aqui que sugere um repique até a média de 9, tá? Região ali de 62, R$63, né? Vamos ver se vai ter força para isso aí, tá? O gráfico mensal, eu não costumo operar ele, tá? Eu uso o gráfico mensal mais, tanto mensal quanto semanal, para ter uma referência de tendência, tá? A gente vê aqui, ó, lá, 2020, 2019 para cá, trabalhando acima das médias, então a gente buscava compras no diário, né? Já desde o ano passado, desde 2022, junho de 2022, ele vem abaixo das médias, a gente vinha procurando vendas, né? Esse ano deu vendas maravilhosas aqui no primeiro semestre, né? E agora no segundo semestre ele tem trabalhado mais travado, sem fazer grandes movimentações, tá bom? O gráfico semanal, ele mostra um movimento aqui de retração, de volatilidade, a gente vê as bolinhas já fechando, né? Região de suporte aqui embaixo, 52, 53, 54 reais, e as médias se aproximando para um cruzamento. Inclusive ele está aqui com um Power Breakout, rompendo a máxima aqui da semana anterior, 58,76, ele abre espaço para vir mais acima aqui, ó, 60, 61, no gráfico semanal, tá? Só lembrando que no CCMX ele está um pouquinho diferente, tá? Porque o CCM Foot ali ele é ajustado, beleza? O CCMX está assim, ó. De qualquer maneira, essa região aqui de 59 até os 60 reais é uma região de bastante resistência para o milho, beleza? Vamos falar do boi. Boi que vem num movimento forte durante esse mês de setembro. Já vamos olhar logo o gráfico mensal aqui para ficar bem claro o movimento, né? Ele tinha, ó, lembra, gráfico mensal para a gente ver a tendência principal, tá? Desde lá de setembro, outubro do ano passado, quando ele cruzou as médias do mensal, ele vem trabalhando em baixa e esse mês de setembro fez uma forte recuperação, tá? Fechou, teve um engolfo aqui do candle anterior, do mês anterior, tá? E no gráfico mensal ele já veio na média de 9 praticamente, tá? Veio na média de 9 praticamente, está ali nos 352, então ele já fez aí um repique no gráfico mensal, tá? O semanal, ele fechou assim, eu até comentei, pessoal, no início da semana, acho que foi terça-feira, eu comentei
ele estava aqui em cima na terça-feira, batendo a cabeça nos 348, eu comentei, ó, tem que esperar o gráfico semanal fechar, porque às vezes ele sobe na segunda e na terça, depois ele entrega, tá? No meio de semana, quarta, quinta, sexta-feira, ele acaba entregando. Então ele deixou um candle de topo aqui no semanal, próximo da região da média de 21, tá? E essa região aqui, ó, 340, 348, também é resistências aqui no gráfico diário, tá? Então a gente tem fundos anteriores, 348, tá? Aqui embaixo, 340 é uma resistência, passou a ser suporte, né? E outra coisa que chama atenção, que a gente tem falado isso bastante no Boteco, é que ele está com divergências de baixa, tá? Então desde aqui, ó, ele fez aqui um topo, tá? Bateu 340, depois o preço continuou subindo e bateu 348. Só que a gente olha o MACD, o que fez? Mesmo aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, quando ele fez aqui, ó, preço mais alto do que ali anterior, olha o MACD, ele não acompanhou, ele não fez um topo mais alto aqui do que anterior, que seria o normal, tá vendo? Olha aqui, ó, o T, tá? Olha comigo ali, ó, T, subiu ali, depois ele veio aqui, ó, fez um topo mais alto do que o anterior, e olha o que o MACD fez um topinho mais baixo, tá? O IFR também não acompanhou como deveria acompanhar, o MACD, o OBV sim, se acompanhou, foi lá em cima e depois ele veio entregando. Então isso é divergência de baixa. A divergência de baixa, eu sempre falo, não quer dizer que o mercado vai cair, tá? Olha aqui, ó, fazendo topos mais altos no preço, tá? E nos indicadores, principalmente no MACD, ele não acompanhou. Olha, fez até para baixo um pouquinho, tá? Então, assim, a divergência não quer dizer que vai cair, mas é um alerta, tá? Desde esse momento aqui, ligar um alerta, uma luz amarela ali de que o mercado em algum momento ele pode corrigir, tá? E aconteceu isso principalmente na sexta-feira. Tá? Tem espaço para cair mais, tem um suporte aqui agora na região da média de 9, 238, tá? E depois a média de 21 que está lá longe, tem também esse topinho anterior aqui, 229, vou botar uma linha aqui para a gente acompanhar durante a semana, tá? Então aqui é uma região de suporte, então o preço pode trabalhar aqui nessa região abaixo dos 240 aí nessa semana, tá? Se der a oportunidade de pegar a venda, de repente pode ser interessante, tá? Lembrando que esse contrato BGI FUT está pelo contrato outubro, a partir de amanhã ele é o contrato vigente, contrato do mês vigente, tá? Então ele vai começar a andar mais próximo do CPEA, mais próximo do mercado físico, vai ter mais influência do mercado físico, então tem que tomar uma atenção quanto a isso aí, tá? O próximo contrato vai ser o BGX, BGX 23. Se a gente for reparar, a gente vê que nas últimas semanas, ó, o volume já está aumentando e a tendência agora durante o mês de outubro é aumentar mais ainda, porque vai acontecer uma rolagem do contrato outubro para o contrato de novembro e para o dezembro, tá? E ele está com um desenho gráfico bem parecido, tá? Tem um suporte aqui também na região 240, 241, se perdido ele pode corrigir um pouco mais abaixo, vir aqui 235, 230 reais nas próximas semanas. BGZ, boi dezembro, mesmo cenário gráfico, tá vendo? Também região de 240, 241 é suporte, também tem as mesmas divergências ali, né? Esse contrato também, ó, a gente vê até pela média de volume crescendo, né? Vai começar a aumentar principalmente aí durante o mês de outubro, tá bom? Mas ainda poucos negócios, né? O dezembro só 286 negócios, o novembro, vamos ver quantos negócios teve na sexta-feira, 325, então ainda poucos negócios. Esses contratos tem que ter, como ele tem pouca liquidez ainda, tem que ter um cuidado maior, porque às vezes você está numa posição e o preço vem contra a sua posição, fica ruim de sair, tá bom? Então só ter um cuidado quanto a isso, mas vão ser os próximos contratos aí que vão começar a ter mais liquidez a partir do mês de outubro. O contrato outubro ó, teve 1.848 negócios, então bastante diferença. Mas eu acredito que até metade do mês, aí, até dia 15, pelo menos, a gente ainda consegue operar outubro aqui só pelo gráfico. Tá? Depois ele vai perdendo sentido gráfico e vai andar junto com o CPEA. Vamos falar da soja. Já estamos com 14 minutos de vídeo, vou tentar adiantar aqui. A soja, esse aqui é o contrato na B3, perdeu o suporte. Aqui na B3 ele tem um suporte aqui, ó, agora na região de 28 reais, 28 dólares na verdade, tá? Tem um suporte, mas o contrato da soja é interessante a gente olhar lá na B3, lá em Chicago, né? A gente vai ver que ele está bem parecido, ó, na sexta-feira caiu forte, tá? Um alto volume, né? Não está esticado, então ele pode vir testar já nessa madrugada agora no pregão noturno
início do pregão de segunda-feira, testar os 12,56, vai ser o próximo suporte gráfico. Fechamento semanal, ele fechou perdendo também essa região de suporte, veja que a bola ainda está lá embaixo, então não tem assim, a princípio, nada que segure aqui. Tem esse suporte 12,56, depois ele vai ter aqui, ó, regiões de fundo 12,25, 12,26, tá? Até ali nos 12,20, tá? Uma outra região de suporte. Aqui próximo também, ó, nos 12 dólares, tem esses topinhos anteriores. É o caminho aí mais claro que o gráfico está mostrando para nós para a soja. Tá? Deixa eu dar uma olhada no gráfico perpétuo para a gente olhar o gráfico mensal. Ó, o gráfico mensal da soja também está bem desenhado para queda. Tá? Deixa eu tirar essas linhas aqui. Bem desenhado para queda. Né? Abrindo aqui, ó, a bola abrindo no mensal. Tá? Então, caminho ali vindo para testar os 12, próximo a 12 dólares o bushel nas próximas semanas, né? E a mesma coisa que eu falei do milho, tá? Se a gente for ver os outros contratos, muitos contratos aí de commodities estão voltando a preços pré-pandemia. Pré-pandemia a gente tinha soja trabalhando aqui na região dos 10 dólares, 11 dólares o bushel, tá? Então a soja tem tudo para corrigir um pouquinho mais aí nas próximas semanas, tá? No gráfico diário, tá um pouco ruim de pegar a venda agora, né? Perdeu um suporte na sexta-feira. O problema é que aqui na B3, dependendo como for o movimento hoje, na B3 já vai abrir com gap. Tá? E aí abrindo com gap a gente fica sem conseguir pegar. Né? Como aqui não tem pregão noturno, na maioria dos dias ó, ele abre com gap. Tá? Fica cheio de buraco no gráfico. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cheio de buraco. E aí, às vezes fica ruim o gerenciamento de risco. Tá? Então vamos ficar atento. Teria que agora esperar ele confirmar a perda desse suporte, tá? Que ele perdeu. De repente, se ele vier aqui embaixo, testa os 12,56, aí ele faz um repique, um pullback aqui, ó, na região dos 12,80 e respeita essa região aqui, com as médias aproximando também, aí a gente tem uma venda aqui, tá? Mas para quem está de fora, quem já está vendido, ótimo, pode ir carregando, faz uma parcial aqui nos 12,56, caso venha aqui, mas para quem está de fora, é interessante agora esperar ele fazer um pullback aqui, confirmar esse suporte perdido como resistência, para daí sim fazer novas vendas. Ok? Essa é a soja. Vamos falar aqui para a gente finalizar o vídeo do dólar. Tá? O dólar trabalhando no movimento de alta no diário, beleza? Está numa região de resistência aqui, ó, 5,08, tem a média de 400, aqui tem a média de 200 aqui na região de 5,03. Né? Gráfico semanal, ele está com as bolinhas abertas, médias cruzadas, já fez um pivô de alta aqui. Está livre no semanal para ele vir mais para cima, testar aqui os 5,15, quem sabe 5,20, né? E no mensal, fechou o gráfico mensal, né? Ele tem a média de 21, que é a resistência aqui, ó, 5,10, tá? Então se a gente for olhar, fazer uma apanhada aí dos três tempos gráficos, a gente vai ver que tem bastante resistência aqui na região dos 5,5 até os 5,10, né? E depois ele tem um espaço lá para vir dos 5,15, 5,20, tá? Vamos ver se ele vai ter força para isso aí, ou se ele só está fazendo aqui um pullback, um repique no gráfico mensal até as médias, até a média de 21. Tá? Ele tinha aqui, ó, no semanal, ou era no diário, deixa eu ver, eu acho que era no semanal mesmo, esse canalzinho de baixa, tá? Esse canal de baixa aqui rompeu, pode ser que nas próximas semanas ele faça um pullback aqui, teste esse canal, tá? Mas eu acho que ele já está perdendo um pouco do sentido esse canal de baixo aqui. Tirar ele daqui. Aqui embaixo, vou tirar essas médias porque ele não respeitou ele não foi ali embaixo, né, como a gente esperava. Depois a gente coloca de novo para o gráfico não ficar muito poluído. Então ele tem aqui agora, ó, suporte mais imediato, região de R$5, tá? Resistências ali 5,8, 5,7, até lá no 5,10 e depois lá no 5,20. Eu lembrei aqui agora, ó, vamos botar no mensal. Aqui, ó, no mensal, eu vou pintar em amarelo para ficar mais claro. Tem esse canal aqui, ó, de baixo, que é um canal mais longo, que vem lá desde da pandemia, tá? Respeitando, tá? Então, se ele vier aqui testar o topo do canal nos próximos meses, ele deve vir aqui no 5,30, 5,25, é bem provável, tá bom? E o Ibovespa assim, ó, no gráfico semanal, olha como ele rompeu aqui esse canal de baixo, ele vinha e ele fez um pullback aqui, ó, 2 vezes, tá? Mas no semanal a gente está trabalhando para cruzar as médias, tá? Teve uma semana de recuperação essa semana, né? Mas está trabalhando aqui próximo das médias, as médias querendo cruzar. Se elas cruzar aqui, quem sabe
talvez a gente pode ter esse preço vindo mais para baixo. Então, está região de 110 mil pontos, 111, talvez até um pouco mais embaixo aqui, 109 mil pontos nas próximas semanas. Tá? Gráfico mensal, mesma coisa, ó, o canalzinho de baixo, rompeu, fez pullback no mensal, está segurando aqui, tem as médias tanto de 9 quanto de 21. Olha como a de 9 segurou no mensal. Tá? Tem gente que não olha o gráfico mensal, mas é importante olhar, pelo menos para você ter uma ideia. Você não vai operar o mensal, mas para você ter uma ideia onde que estão os suportes, onde que estão as resistências, ver onde que tem médias. Né? Então, olha como respeitou aqui o canal. Eu acho que o canal ele é uma região, tá? Mas olha como ele veio aqui, rompeu o canal no mês de junho, foi lá em cima e agora fez um pullback aqui no canal, respeitou e também a média de 9. Tá? Então, bem interessante olhar o mensal para pegar esses suportes e resistências aí. Tá certo, turma? Então é isso. Que a gente tenha um excelente início de mês, um excelente início de semana. Bons trades a todos e a gente se encontra lá no PNN. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.